Aproveitando para dar o nosso boa noite, agradecer a participação aqui na nossa roda do Sandro Teixeira Moita, professor de Ciências Militares da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Sandro, obrigado pela participação aqui. Vamos agora E boa noite. E vamos agora, então, ao assunto. Tropas de Israel estão avançando pelo sul da faixa de Gaza. E à medida que os soldados fazem o que eles chamam de trabalho de clearance, vem do vocabulário anglo-saxão, há uma série de materiais do Hamas que estão sendo analisados e usados, inclusive, para planejamento das próximas etapas dessa operação militar. É com isso que se assume que os israelenses estariam obtendo vantagens nos combates neste momento. Vamos conferir os detalhes. Direto do campo de batalha, o exército israelense analisa o que sobrou do arsenal do Hamas. Documentos entregues pelas forças de defesa de Israel ao jornal The New York Times mostram como os israelenses estão tirando vantagens do que têm achado nos escombros de esconderijos do grupo. Os soldados encontraram mapas, panfletos, celulares e câmeras que armazenavam estratégias do Hamas. Alguns dos documentos continham informações sobre as táticas e formações militares do grupo, além de detalhes sobre a localização de túneis e planos de ataques. Esses materiais estavam com combatentes mortos ou instalações do grupo armado. O material recolhido tem ajudado a inteligência israelense a melhorar as estratégias à medida que avançam na área urbana de Gaza. Os dados são analisados pelo setor da inteligência israelense e rapidamente enviados para os soldados dentro do território. E também ajudam a entender mais sobre o ataque do Hamas contra Israel. Um computador encontrado armazenava um plano que mostraria que o Hamas pretendia atacar ainda mais alvos no dia 7 de outubro, incluindo uma base militar ao sul de Tel Aviv. O exército israelense também compartilhou uma foto em que líderes militares do Hamas aparecem comendo dentro de um túnel. Israel diz que 5 deles foram mortos em combates. O Hamas confirmou a morte de 3 deles até agora. Desde que a trégua terminou na semana passada, israelenses voltaram a intensificar a ofensiva contra Gaza, tanto no norte quanto no sul, onde tropas avançam sobre Khan Yunis. A tensão também aumenta na fronteira com o Líbano. Durante a visita a soldados israelenses no norte de Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu voltou a ameaçar o Hezbollah e disse que o Líbano pode ter o mesmo destino de Gaza, caso o grupo decida expandir o conflito. Sandro, é uma pergunta a alguém que estuda isso profissionalmente como você faz. O que os israelenses estão dizendo é que eles estão sendo capazes de usar intelligence, ou seja, o que eles conseguem coletar do adversário, em real time. Traduzido, eles estão dizendo que estão nas condições, neste momento da operação militar, pelo que eles obtêm de informação do adversário, aplicá-la imediatamente na operação militar. Aí vou fazer a pergunta de provocação intelectual, Sandro. Diante do que foi a monumental falha da inteligência israelense no 7 de outubro, por que a gente deve acreditar que eles estão falando algo que eles são realmente capazes hoje? Boa noite, William. Aproveito para saudar meu querido amigo Gunther. Uma boa noite, Gunther. É uma satisfação de ver aqui. Uma boa noite a toda a nossa audiência. Obrigado pelo convite. Muito obrigado pela pergunta, William. A questão dessa falha de inteligência é uma coisa que a gente ainda vai levar anos para estudar, especialmente as faltas de consideração aos alertas de algumas unidades que observavam Gaza. 414 Batalhão de Inteligência Militar e por aí vai, Unidade 8.200 e por aí vai. Só que no caso dessa exploração tática de inteligência obtida no campo de batalha, a gente tem que considerar que boa parte esses dados que aparecem, inclusive algumas das imagens que foram veiculadas, são de unidades de forças de operações especiais israelenses, e esse tipo de inteligência é uma inteligência que é acionável, ou seja, ela pode ser, a análise dela é muito rápida, porque provavelmente foi captado sinal de
rede de tráfego de informações de rádio ou de telefone de fios, que já se descobriu que o Hamas estabeleceu uma série de telefone, uma rede de fios para poder manter a comunicação entre os túneis. Então, isso até explica também o deslocamento de algumas brigadas israelenses do norte de Gaza, voltando para o território israelense e agora penetrando por Khan Yunis, especialmente a 98ª Brigada de Paraquedistas, que tem um elemento de operações especiais. Então, aquela imagem que apareceu dos comandantes do Hamas, aquilo se deu, as IDF relatam que aquilo foi um grande centro de comando que você teria embaixo de Khan Yunis. Khan Yunis, Gunther, é essa localidade abaixo da metade da divisão de Gaza ali, onde se dá agora o centro das operações militares israelenses. Você que acompanha também profissionalmente o desenrolar dessas operações militares, até aqui você enxerga Israel próximo do objetivo declarado de eliminar o Hamas, ou isto é absurdo? Não se pode pensar nisso sequer. Eu acho que eliminar não consegue. Porque a ideologia, a visão do Hamas vai perdurar, mesmo com todas as lideranças sendo mortas. Eu acredito que Israel vai conseguir degradar muito a capacidade do Hamas de se organizar e principalmente, se reorganizar para atacar Israel. E, portanto, o futuro de Gaza, eu acho que é a grande questão do que Israel vai aceitar. A questão política lá depois. Eu vou focar ainda no último pedacinho aqui desse segmento, depois do intervalo a gente continua no assunto, Sandro. Em que medida se consegue estabelecer se Israel chegou a que proximidade do seu objetivo declarado, da eliminação do Hamas? Bom, William, eu tendo a concordar com o Gunther. Eu acredito que materialmente você pode degradar bastante o movimento, você pode eliminar muito de seu material, e as IDF agora chegaram no momento decisivo, porque elas estão em Jabalia, que é uma área onde o Hamas tradicionalmente sempre teve centros de comando, muitos arsenais, e isso está visível pelas imagens que a gente está vendo de apreensão de material, captura, inclusive rendições. Aparentemente hoje em Deir al-Balah você teve mais de 100 elementos ligados ao Hamas, pessoas ligadas ao Hamas que teriam se rendido para as forças de defesa de Israel. Então pode ser sim uma degradação. Agora, eliminação completa do movimento só com uma estratégia mais complexa, econômica, cultural, e um apoio da comunidade internacional. Somente assim. Sandro, esse noticiário sobre rendição está sendo divulgado agora há instantes pelo New York Times. E ele está fazendo referência aos porta-vozes das forças israelenses. Aqui sempre a gente tem dito que o que é declarado pelo Hamas é difícil de comprovar independentemente, vale também para um exército convencional, que ele filtra as informações que passam. Seria a primeira vez que a gente acompanha em noticiário falando sobre rendição de combatentes do Hamas? Nessa escala, sem dúvida, se realmente confirmadas essa figura acima de uma centena, seria, sim, um fato inédito. O fato é que a gente tem pequenas capturas feitas pelas forças de defesa de Israel durante a campanha, desde que eles entraram em Gaza. Eles têm conseguido capturar 1, 2, 3 combatentes do Hamas. No campo de batalha, mas são capturas feitas porque esses homens estão feridos e normalmente não têm condição de pôr fim à própria vida ou acionar um colete suicida, porque também é uma forma de tentar eliminar soldados israelenses. Boa parte das, até agora, 84 baixas israelenses em Gaza são por dispositivos e explosivos improvisados nos túneis, ou porque simplesmente um combatente do Hamas, um terrorista do Hamas, aciona um colete suicida e tenta levar consigo pelo menos um soldado das IDF.